Olá, bom dia. Vamos lá, vamos gravar a parte que eu mais gosto desse treinamento, que é o empreendendo na prática. Eu gosto porque não tem muita frescura, eu vou mostrar aqui a realidade. Tem muito treinamento que a gente assiste, que a pessoa vai e mostra a teoria, e na prática o cara que fala a teoria não utiliza quase nada. Isso é normal, esse talvez seja a síndrome aí do professor, que você quer ensinar tudo certinho e vai na prática, você usa outras coisas. Então, o meu intuito aqui é abrir para você que está assistindo a realidade, a prática, e hoje eu vim aqui te falar sobre uma coisa que muita gente me pergunta, que é como encontrar um desenvolvedor. O pessoal acha realmente complicado, tem medo de fazer essa parte, e eu entendo, sabe? Eu acho que se eu fosse encontrar um pedreiro, e eu costumo muito fazer essa comparação, que o programador é equivalente ao pedreiro da construção civil. Se eu fosse encontrar um pedreiro, talvez eu teria dificuldade para encontrá-lo, né? Justamente por eu não ser do mercado, não conhecer. Realmente, o cara me falar que tem que colocar tantos quilos de massa numa parede, o que eu vou falar para ele? Eu não entendo nada. Na verdade, eu vou lá no YouTube, vou pesquisar um pouco antes se eu quiser gerenciar um pedreiro, eu vou fazer isso, eu vou estudar um pouco. Então, se tu está aqui fazendo esse treinamento, tu vai ter a capacidade de gerenciar um programador, né? Esse é o meu intuito aí com o nosso treinamento. Bom, falando isso tudo, então, por que deve ser um pouco difícil? Simplesmente por não conhecer. Então, eu vou te mostrar como eu fiz para encontrar um programador. Eu estou usando aqui nesse Empreendendo na Prática o meu aplicativo, chama o Catálogo Mobile. Aconteceram algumas coisas aí que eu vou dividir em outro vídeo, mas na prática surgiram demandas aí de desenvolvimento, demandas que vieram do meu cliente. Eu vou dividir um outro vídeo que eu preparei, logo eu já vou falar um pouco sobre isso. Tá, então o que eu fiz? Surgiram algumas demandas, eu precisava de um programador, e aí fui lá e encontrei o programador, isso aqui que eu vou te mostrar aqui no vídeo hoje. Bom, o que eu quero dizer, para encontrar um programador, você precisa ter algumas coisas claras. A primeira você precisa ter exatamente claro o que você vai fazer. Então, como que a gente deixa isso exatamente claro? A gente desenha, a gente faz literalmente um desenho. Você tem que ter claro isso. Você também tem que ter claro a história do usuário, o que você quer que o teu programador faça e o que você quer que o teu cliente, o teu usuário final faça. Você tem que ter essa história. Então, a minha história aqui era ele fazer um carrinho de compras no aplicativo. Então, eu tenho que ter claro o que eu quero. Que ele vá lá, coloque os itens do pedido e chegue um pedido para o cliente. Essa história tem que ter clara para eu comunicar isso para o programador. Além disso, você tem que ter claro que tecnologia que você quer usar. Tá? Existem várias tecnologias, no treinamento eu falo sobre isso, e você precisa escolher essas tecnologias. Eu vou recomendar algumas que nesse ano aí entre 2020 e 2025 eu imagino que vão ser as tecnologias que vão continuar as mesmas, então pode ficar tranquilo se tu estiver assistindo esse material nesses anos. Porque são as tecnologias que as grandes empresas utilizam, né? Então, tendo claro a tecnologia que você quer e tendo claro a funcionalidade, a história do teu usuário, basta você fazer isso aqui que eu vou mostrar. Então, o que eu fiz? Eu precisava de um programador, sabia a tecnologia, sabia a história do usuário, vou mostrar isso como eu desenhei em outro vídeo. E aí eu fui lá e entrei dentro de uma comunidade de engenheiros da computação aqui da minha cidade. Por quê? Porque eu acredito que você precisa ter confiança no programador que você está contratando. Eu gosto de contratar gente que eu me sinta seguro. Se eu quiser contratar um pedreiro, o que eu vou fazer? Eu vou falar com algum amigo meu que tenha feito alguma obra aqui em Curitiba, e se ele tem alguém para recomendar, ele provavelmente vai falar, fala com o mestre de obras tal. E esse mestre vai cuidar dos pedreiros. Então o que eu fiz? Entrei numa comunidade de programadores, então especificamente curso de Engenharia de Computação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, porque eu conheço a universidade. Mas se for você pode achar uma universidade que você conheça, que você tem alguns amigos que tenham estudado, algum professor, alguém você vai conhecer da tua região. Entra lá e comenta no Facebook. Eu usei o Facebook e falei que eu fiz. Entrei lá e coloquei, pessoal, eu tenho um aplicativo, eu estou precisando de um programador para essa linguagem, é um cara freelancer e, cara, fale comigo no inbox. Basicamente entrei, eu vou mostrar já aqui a tela, como é que eu fiz. Porque no final das contas eu queria um programador, eu queria um cara naquele dia mesmo, foi sexta-feira, não, foi quinta-feira que eu postei.
Eu pensei, cara, hoje eu quero fechar com um programador e eu vou mostrar aqui o que aconteceu, né? Eu não conhecia ninguém dessa linguagem. O pessoal às vezes me pergunta, Tainan, me recomenda um programador. Eu conheço muitos programadores, mas a maior parte dos que eu conheço, eles estão em projetos, estão na Europa, é gente que está ganhando muito bem, e eu não queria gastar, não tinha muito dinheiro na prática aqui para investir no catálogo, estou tirando dinheiro do meu bolso, então eu queria, assim, sendo muito sincero, o mais barato possível, né? Sendo muito sincero, não estou desmerecendo nenhum programador, mas eu queria investir o mínimo. Como eu quero investir o mínimo, o que eu deixei claro para o programador? Olha, eu quero fazer poucas horas, eu quero fazer o mínimo necessário para o meu cliente utilizar. Lembra, a gente está usando o método Lean Startup, né? Então, a gente tem que viver esse método na prática, e eu vivo isso na prática. Então, bom, vou mostrar aqui, chega de enrolação, vou compartilhar minha tela. Já estou mostrando coisa que eu não devia aqui, que é coisa do outro vídeo, que é o aplicativo como ficou. Mas acho que eu vou mostrar isso nesse vídeo. Talvez. Vamos lá, deixa eu abrir aqui o Facebook, vou mostrar aqui para vocês, esse aqui é o meu Facebook. Eu entro pouco aqui, Facebook acho que rede social você gasta mais tempo, mas eu faço anúncio, então eu uso mais aqui para anunciar. Tá, então o que eu fiz, né? Como eu falei, entrei aqui, coloquei, aliás, tá ali, Engenharia de Computação Curitiba. Você pode entrar num grupo, tem Engenharia de Computação, Sistemas de Informação. Eu gosto de escolher uma cidade, sabe? Já vou mostrar aqui por quê. Olha lá, tá aqui exatamente esse post, só ver se você está conseguindo ver a tela. Tá, acho que tá, né? Então, olha, eu coloquei aqui, ó, desenvolvedor Angular, que é a tecnologia que eu precisava. Freela é como a gente fala, freelancer. Porque eu não queria contratar o cara, CLT, PJ, não. Eu queria freelancer, o cara poucas horas ali. Eu gosto dessa liberdade aí de trabalhar de qualquer lugar do mundo, então eu não queria ter compromisso assim com a pessoa, eu queria um cara freelancer. Ele consegue fazer o desenvolvimento, me entregar, e ao mesmo tempo eu quero um cara que fique constante comigo para que eu tenha sempre a confiança de ter alguém ali. Bom, então eu coloquei lá, fala galera, estou procurando alguém para me ajudar no meu sistema que está em Angular, e essa era a verdade, né? Freelancer mesmo, são demandas curtas e contínuas, então a minha ideia ali era fazer que o cara faça 20 horas todo mês, então coisa rápida. Se puder indicar alguém, fico grato, um abraço. Você viu? Extremamente simples, mas eu fui muito claro. Quero um freelancer Angular para o meu projeto. Fazendo barulho aqui. Meu celular está fazendo barulho, alguém me ligando. E olha só, teve um cara que deixou um comentário. Beleza? Esse Davi colocando mandei inbox. Já vou mostrar para você o que eu fiz daí. Eu entrei em outras comunidades, é claro, né? Uma pessoa só é pouco, acho que recomendo você sempre ter no mínimo umas 3 pessoas que você fale, que você tem orçamento, e justamente para você comparar, né? Como é que eu vou saber se está barato, se está caro? Então, isso que eu recomendo. Também o pessoal me pergunta, quanto é o valor hora? Cara, depende de quanto o mercado estiver pagando, né? Isso varia muito, conforme a demanda, conforme a linguagem. Então, o melhor jeito pede orçamento para 3 pessoas, e você vai saber quanto que é a média dos valores que eles cobram. Eu entrei em outras comunidades aqui de Curitiba, eu acho que foi BSI, aqui ó, Bacharelados de Sistema de Informação. Ó, eu pedi para entrar no grupo, ver se tem a minha postagem ali, o pessoal posta bastante coisa. Ó, fiz o mesmo post, copiei e colei, falei que era da universidade, que eu tinha me formado lá, e olha lá, vieram mais 2 pessoas, comentaram e mandaram inbox. Então eu já tenho as 3 pessoas que eu preciso. E agora você é muito franco, muito sincero com você. Este rapaz aqui, senhor Davi, falou comigo. Eu entrei no perfil dele e olhei. Eu não conheço esse cara, quer dizer, não conhecia esse cara, mas olhei e falei, cara, deixa eu ver se é uma pessoa confiante. E vou ser muito sincero, eu olhei uma foto aqui e falei, pô, cara, é um cara novo, um cara jovem, ó, um cara com a família, parece um cara do bem, parece um cara honesto. Ó, um cara novão, com a família. Me conectei com o cara, falei, cara, eu acho que é um cara confiável. Basicamente, tem uma coisa que eu também preciso dizer. Você precisa confiar. Não dá para você contratar um programador que você está com o pé atrás. Você precisa confiar. É assim que funcionam as relações entre as pessoas. Conversei um pouco com ele, já vou mostrar aqui.
Basicamente é isso, eu olhei, achei confiável. Ó, o cara é iOS Developer na Exxon. Porra, a Exxon, ExxonMobil, uma empresa multinacional, foi uma das maiores empresas do mundo por muito tempo. Porra, se a Exxon contratou esse cara deve ser um cara confiável, né? E que legal, não sabia. Ele estuda engenharia de computação. Eu nem sabia. Quando eu vi que ele trabalhava já com programação, para mim era suficiente. Bom, então tá. O cara me mandou uma mensagem, deixa eu abrir aqui, eu vou mostrar. Deixa eu só ver como é que eu mostro aqui. Isso tudo foi na quinta-feira. Dá uma olhada no post que eu fiz. Deixa eu ver o post aqui, ó, dia 14 de maio, acho que era uma quinta-feira. Vieram essas outras duas pessoas falaram comigo e também conversei com elas. Mas deixa eu mostrar o Davi aqui. Deixa eu só achar aqui que... Ali, ó. Vou abrir grande a tela aqui. É que tem um negócio do Facebook aqui. Messenger. Eu não uso muito aqui. Facebook eu uso mais para essas questões profissionais, para anunciar, para encontrar gente, é uma maravilha. Então tá. Vou mostrar lá no começo da conversa com o Davi. Porque para mim é só isso que importa para dividir aqui contigo. Ele está carregando aqui. Então assim, resumo da ópera. O Davi falou comigo, fiz algumas perguntas para ele que eu vou dividir aqui contigo. Tá carregando. Mas basicamente eu queria saber se o cara ele era capaz de fazer e quanto ele ia me cobrar para fazer. Então, resumidamente é isso. Então, o Davi me perguntou o que eu queria que fosse feito. Eu falei, ó, Davi, eu tenho um sistema que está nessa linguagem, contei o que eu queria que ele fizesse. Ó, aqui, ó. Ele mandou para mim, ó, vi seu post sobre freelancer, trabalhei com Angular, que é a linguagem que eu precisava. Quer me contar mais sobre o projeto? Falei um pouco com ele, falei como um ser humano normal, tá? Não tem fórmula nenhuma. Falei, ó, que legal, cara, eu vi que você é amigo de alguns amigos meus e ele não conhecia ninguém, depois a gente conversou por videochamada, ele não conhecia ninguém, então não era um amigo próximo. E eu falei que tinha um sistema em tal linguagem, e aí ele começou a falar um pouco sobre o sistema, e aí ele começou a fazer algumas perguntas, eu mandei algumas informações. Tainã, eu não entendo sobre essa tecnologia que eu uso. Na época tinham sido outros programadores que fizeram, então eu não entendo, e fui muito sincero para ele. Falei, cara, eu não entendo nada sobre essa tecnologia aqui, estou procurando alguém para me ajudar. E aí falei que eu queria que ele fizesse, e ele avaliou, analisou e falou, então até de noite eu te respondo. Ele fez uma videochamada comigo para eu falar certinho o que eu queria. Então um bom programador ele vai fazer perguntas para ele entender exatamente aquilo que você quer que ele desenvolva. Ele fez uma videochamada e me passou um orçamento. Falou, Tainá, eu não estou acostumado a fazer freelancer, vai ser o primeiro freelancer que eu vou fazer e por isso eu vou ter que cobrar tanto a hora. Estava dentro do valor que eu imaginei. Na verdade, estava até mais abaixo assim, do que eu imaginei. Eu estava imaginando, sinceramente, aqui pagar R$50 a hora e ele, como é o primeiro que ele ia fazer, ele vai me cobrar acho que 20 ou 30 reais. Tem uma coisa que eu acordei com ele que eu entendo, o que eu entendo de tecnologia e desenvolvimento é que na hora que você vai desenvolver alguma coisa, você faz uma estimativa. Ele estimou lá acho que 20 horas. E essa estimativa... ele só vai saber na prática se vai ser 20 horas, se vai ser 15 ou se vai ser 30. E eu gosto de ser muito, não é nem honesto, mas justo com os programadores que eu contrato, que é o seguinte, se ele gastar 15 horas, eu vou pagar ele 15 horas. Se ele gastar 30 horas, eu vou pagar ele 30 horas. Isso deixa o cara mais confortável, porque às vezes ele estima e subestima, daí vai ver na prática é mais horas. Ou às vezes ele estima mais e é menos coisa. Então eu gosto de ter essa justiça, assim. Então eu pago por hora, e aí o que eu fiz? Acordei isso com ele, mandei uma planilha para ele que tem as horas que ele fez e a descrição do que ele fez naquela hora. Vai chegar no final do mês, eu vou pagar ele aquelas horas e pronto. Então assim, o pessoal pergunta como encontrar um desenvolvedor. Assim que encontra um desenvolvedor, postando no Facebook, simples assim. Contratei o cara já fez uma primeira entrega. Eu postei isso na quinta-feira à noite, era meia-noite, a gente fechou. Não tem contrato, não tem nada, tem a palavra entre eu e ele. E eu passei os acessos para ele ao código, ele começou a programar. Deu sábado, barulho na rua, deu sábado à noite, ele falou, tá pronta a primeira parte que você pediu, pode testar. Então assim, realmente, a contratação é realmente simples, não tem
nenhum grande segredo, nenhum grande desafio. Você só precisa ter clareza no que você quer que ele faça. O escopo de trabalho tem que ficar muito claro. A forma que eu uso para encontrar gente nova é essa que eu te mostrei, você pode utilizar. E a forma que eu uso para gerenciar esse cara e para pagar ele é usando uma planilha para ele colocar as horas. E eu vou te mostrar aqui, eu uso uma ferramenta chamada Asana para colocar as tarefas que essa pessoa tem que fazer. Então, eu também coloquei isso no treinamento, mas eu vou te mostrar aqui rapidinho para você ver na prática ali como eu uso. Então, essa tela aqui, é a tela que eu uso para eu me organizar. Então, eu coloco lá backlog, que são as tarefas que eu tenho para fazer, to-do, que é as tarefas que eu tenho para desenvolver naquela semana, to-do Android, e aí eu coloco aqui uma lista de coisas. Ó. Então, habilitar, desabilitar carrinho. Eu coloco aqui dentro e aqui eu coloco uma descrição do que eu tenho que fazer. Esse é basicamente o jeito que eu uso para organizar o desenvolvimento, seja as pessoas que eu gerencio. Então, eu vou mostrar como é que eu estou gerenciando o Davi. E aí ele vai arrastando para o lado, ó. Arrasta para cá, conforme ele está desenvolvendo. Então, assim, basicamente isso que eu uso para gestão. É claro que isso dá um trabalho, todos os dias tem que fazer essa gestão, mas quanto melhor o profissional, quanto mais maduro está a equipe, isso aqui fica muito fluido. Aqui é o Davi, ó. Aqui nesse Angular, ó. Aqui eu listei tudo que ele tem que fazer. Então, a backlog é o que ele vai fazer no futuro. Priorizado é a prioridade atual. E aqui o que está em desenvolvimento. Ó, aqui o Davi está fazendo telas, lista, categorias. Então está aqui. Eu conversei com ele, expliquei o que tinha que fazer, coloquei uma lista de coisas e ele pega esse daqui e vai arrastando para o lado. Ó. Esse aqui está pronto, ó, que eu falei para ti. Ó, agrupar itens por card ID. Está lá, ele ficou pronto. Ó, ele coloca uma lista ali das coisas que ele vai fazendo e eu vou acompanhando. Em qualquer lugar do mundo eu posso acompanhar. Ele coloca as dúvidas dele aqui. Então, isso é o que eu uso para encontrar desenvolvedor e para gerenciar o desenvolvedor. Foi o bônus aí. Então, assim, simples assim, não é complexo, mas realmente precisa usar as ferramentas certas. E no nosso treinamento a gente tem exatamente como usar isso aqui, como utilizar. E aqui eu queria dividir contigo a parte prática. No próximo vídeo eu vou te mostrar as novidades aí do produto, o que rolou com os clientes. Eu ouvi o cliente e tive alguns resultados. Então, fico muito feliz em estar compartilhando. Se tu está inscrito aí no treinamento, segue bala que esse método aí ele realmente funciona. Ouvir o cliente é a melhor coisa que você pode fazer. E vamos lá, o rumo. Eu tenho que bater essa meta de ter 1000 clientes usando esse ano aí o catálogo. Um grande abraço para ti e bom empreendimento, bom treinamento. Um abração.